Oi gente, vamos continuar aqui então adicionando mais linhas para finalizar essa parte dessa primeira blocagem que a gente está fazendo no nosso controle. Vou fechar um grid mesmo na grossura e aqui a gente tem uma, duas, três, quatro e cinco linhas. Vou botar também 5 subdivisões. Opa. E aí a gente fecha ele aqui também, o grid. Para não ficar um triângulo, vamos botar uma subdivisão ali. Aí a gente tem... acho que saiu com uma subdivisão. Quero que seja só um grid normal. Beleza. Ele está meio estranhinho, agora a gente vai começar a levantar, né? Ele está bem estranho. Vamos começar levantando essa do centro. Essa central seria essa linha que a gente tem aqui. Aí esse ponto aqui é o ponto onde ele tem a batida dele, mais ou menos aqui, ó. Então eu não vou casar ele lá em cima, porque não seria um real, ele teria uma batida para cá. Vamos puxar a mesma coisa essas outras duas linhas. Selecionei as duas ao mesmo tempo, para facilitar a nossa vida. E elas vão vir aqui. Essa aqui, para botar mais para cá. Quando tiver as linhas, essa foi o que a gente colocou aqui agora. Vamos ajeitando assim esse espaço criado por ele. E essa aqui a gente vai levantar. Vamos puxar para cá. E a gente vai levantando. Vamos ver se está levantada lá, tá. Pronto, agora ela tem um acabamento que, olha que bonito, né, que eu queria. E também a gente precisa ajeitar essas partes de cima, não deixar só o trabalho todo naquela lá, né. Apaga essa ligação. Aqui. Vamos ver como é que ele se comporta em todos os lados. Essa linha convergindo para cá, maravilha. Tá feio isso aqui, tá. Não tem problema. Agora vai ficar mais fácil a gente entender onde que a gente quer cada coisa desse controle. Tá meio estranho de compreender o que estava se passando. Agora a gente já começa a achar um rumo mais interessante. Esse aqui também puxar um pouco lá para cá. Muito distante um do outro. Não tem essa necessidade. Disso. Ok. Maravilha. Aqui a gente já consegue ter uma ideia mais clara de como vai, para onde vem as linhas. Vamos tentar. Sempre a gente tenta deixar uniforme. Aqui na parte de trás do controle, ele não tem, a gente não tem uma referência aqui, mas ele tem também uma parte circular no que diz respeito a essa região aqui, ó. Tem uma circularidade ali, ela pega bem macia, então tem que ter uma curvatura nessa região para que faça sentido. Esse controlezinho teve jogo. Então é mais nesse sentido aqui. Sempre vamos verificar se ela está batendo bonitinho, olhando a quantidade de linhas, está tudo nos conformes. Essa linha aqui dá para ver que a gente vai ter que conectar ela provavelmente com esse.
e ir achando seus correspondentes nesse quebra-cabeça aqui. Então essa linha, o ideal é que ela viesse para cá, ó, esses dois pontos. Então tivesse uma conexão aqui. Vamos fazer só para a gente ter isso marcado, depois a gente vai adicionar também toda essa volta, mas isso aqui são conexões que eu gostaria que ele mantivesse, que essa linha saísse aqui do centro, voltasse ali. Ele está fazendo uma espiral. Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver qual que é. Era para ser. Se ele vem reto. Ó, é essa linha aqui de trás. Que era para ser a linha que vai voltar ali. Não vai a gente manter. Se não é esses dois aqui, por esses dois aqui. Acho que vai ficar meio torcido. Nesse caso vai ser melhor a gente ter reto aqui o modelo. Vou tentar fazer um vídeo aqui para ver. Ó. Ele ficou meio torcido demais. É bem a ideia. Gostaria. Vamos ir ajeitando. E aí a gente vai vendo como é que a gente vai fechar, mas acho que isso não vai acontecer. Senão aqui também a gente vai precisar ter mais uma linha. Aí que vai fechar esses aqui. Esse vem pra lá. E aqui a gente tem essa partezinha lá mais arredonda um pouco mais aqui mesmo. Então vamos fechar ele. Esse pra cá. Ela faz um arredondamento aqui. Vou ajeitar para não ficar tão para trás. Então para cá. Agora até ajeitando começa a achar um. Não vai ficar mais tão torcido. E dá pra gente puxar ele de novo. Ó. Vamos ver aqui. Aqui a gente vai ter que fechar a escada. Fechar nele aqui pelo menos, para não puxar muita coisa para trás. Então vamos fechar aqui. Tá, uma subdivisão. E a gente já fecha a quantidade de linhas que a gente tinha aqui também. Até posso fazer ele fechar mais dentro aqui, se a gente quiser, para não interferir nessa linha aqui de cima. Então dá pra gente fechar ele um pouco mais dentro aqui do modelo. Ele não interfere nessa linha tão em cima que ele tem. Simplesmente a gente vai ter que fechar ele para não correr mais linhazinha ali. Então aqui. Aqui a gente vai tentar usar a menos quantidade possível também, sempre mantendo esse pensamento. Aqui. Vamos ver. Aqui não chega a ter esse desnivelzinho que a gente fez. Esse desnivelzinho não tem ele puxar reto. Na hora que eu estou aqui falando, estou olhando para o controle também, para ver se não estou esquecendo alguma coisa, fazendo alguma coisa que não está bem Deixa eu só fazer um teste aqui.
para ver, não ficar bem torcido. Vamos remover essa parte aqui. Ele é um pouquinho curvo, né? Ele é um pouquinho, essa parte de baixo, a parte de cima bem menos. Mas essa região aqui, ele tem esse desnívelzinho aqui. Mas não vamos escapar, esse cara vai ter que conectar com esse. Shift botão direito, Target Weld, conectou lá. Cara, esse cara tem que baixar. Baixar. Vamos ver na vista de frente. Okay. Então tem esse acabamento aqui. Aqui a gente tem uma situação que eu vou adicionar uma linha. Enquanto ele precisar aqui nessa região. Aí acabei deletando um ponto ali, mas para poder trabalhar, a gente poder trabalhar melhor. Então agora eu consigo fazer a mesma conexão desse anterior. Target Weld para cá. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele tem um desnívelzinho aqui. Precisando fazer essa primeira estrutura do controle mais próxima possível, que a gente sabe que vai ser a nossa malha de construção principal, assim. Que a gente já só mantém ela, no caso, todo o restante da construção. Às vezes esse bloco acaba levando um tempinho. E uma paciência também que a gente tem que ter para fazer esse tipo de modelagem. Né? Então aqui, puxar para cá. Aqui, puxar para cá. Vamos ver aqui também. Deletei só para a gente ver e tentar manter essa uniformidade que tem aqui. A gente pode usar essa ferramenta de criar polígono. Só não vai funcionar aqui porque não é uma vista ortogonal. Mas a ideia seria criar um polígono assim. Opa. Aqui, na verdade, igual esse aqui. É que ele converge e passa. Vamos deletar esse outro. E vamos puxar agora esse aqui um pouquinho para baixo. E ajeitar, né? Não é assim. Pega aqui dessa região. Então a gente encaixou aqui. Vamos ver o que vai. Vou deletar tudo que tem aqui nessa parte para ele não ficar tão preocupado assim com a quantidade de linhas que está vindo ali de cima. Se a gente está tendo esse controle bonitinho aqui. Então. E se apertar 3 vai ficar uma massa aqui, não vai ficar. Vai ficar parecido, né? Mas muita coisa ainda pra gente resolver. Mas já começa a tomar forma aqui. Né? Uma coisa que eu devia ter feito até antes. Eu vou criar um bevel aqui, mas sem o chanfro, só para ter uma linha só que eu quero aqui, que é essa linha aqui. Esse loop aqui que eu não tinha ele, criei o bevel, usei o bevel só para
adicionar esse chanfrinho aqui. Vamos fechar essa parte de trás e a gente já vai se encaminhando para encerrar este vídeo, para não ficar muito longo. Aí. Então aqui a gente vai ter uma linha que vem, é uma linha mais arredondada um pouquinho, porque é onde tem a pega, então a pega vai vir subir um pouco aqui, ó. Aí ele só acompanha a curvatura, né, da mão. Então vou colocar ele lá. Opa, Vertex, Target Route. Pronto. Isso não tem muito mistério não, é bem essa coisinha aqui mesmo. Ele vai ficar um pouco dessa forma aqui. Qualquer coisa a gente vai puxar linhas a mais depois. Vamos puxar isso aqui um pouquinho. Opa. Um pouquinho atrás. Para ele bater aqui. A análise de topo ele vai ficar um pouquinho passando da referência. Nossa referência não está bem na frente também, né? Se a gente for olhar aqui, toda essa nossa parte deveria estar mais para cá. Mas sempre aquela coisa que comentei, a gente está vendo uma vista, daqui a pouco, ó, como nossa referência principal, e aí as outras podem ficar um pouquinho diferente uma da outra. Tá? Até aqui, se a gente quiser se ajeitar, como é só mexer na imagem, eu posso pegar a imagem de topo, jogar ela aqui, centralizar mais ou menos com o que a gente já está definido, e aí só alegria. Vamos juntar então essas partes que tem aqui também, aqui na parte de cima. Eu vou deletar essa edge aqui mais, vou baixar essas outras aqui, um pouquinho a coisa. E conectar estes carinhas com o que a gente tem aqui. Merge Target. Ok, foi ali. Foi aqui. Esse aqui é a área que vai ter mais ou menos um círculo. É como aquela principal, então vou conectar esse cara mais embaixo. Vou poder fazer essa ondulação. Deixa bem exagerado. Ele tem um desnívelzinho até esse aqui. Vou voltar um ponto ali. Aí. Ela tem um desnível aqui, vai ser um bridge ao invés de um target weld. Nessa parte aqui, daqui para cá e daqui para cá. Vamos colocar uma linha a mais aqui no meio, daí esse bridge vai ficar certo. É isso aqui que eu preciso ter, um bridge, para fazer essa parte, não precisa ser tão alta, vai fazer essa parte ficar aqui. E aí sim, agora a gente pode conectar o Vertex aqui. E a gente vai ficando por aqui nesse vídeo, e no próximo a gente continua.